Olá, seja bem-vindo ao nosso projeto de Casa em Casa. Nós estamos aprendendo a orar com os salmos e nós chegamos no último salmo. Não quer dizer que nós falamos sobre os 150, obviamente, nós tivemos 14, com esse é o 14º encontro sobre os salmos. Nós começamos com o hino de louvor, Salmo 111, falamos sobre a realeza do Senhor, Cântico de Sião, o Salmo Régio, né? A gente falou sobre a ação do Rei, os individuais e os coletivos, né? A súplica, a ação de graça e confiança, ambos individuais e coletivos. E terminamos agora com os didáticos. Falamos sobre o litúrgico, a denúncia profética, os sapienciais e hoje sobre um tipo muito interessante que é o histórico. E é o Salmo 105. E interessante porque, como você já ouviu, né, histórico significa que ele vai contar a história, né? Aqui nesse caso do 105 ele vai contar a história de Israel. Então, obviamente, eles são salmos maiores, né? O 105 eu achei ele melhor porque ele conta a história de uma forma que me agrada muito e eu acho que tem tudo a ver com o período que nós estamos conversando os salmos. Eu acho que ele encaixa bem. É o menor, mas por um versículo só, então fica tranquilo. Todos os outros salmos históricos eram maiores ainda assim. E esse salmo tem 45 versículos. Sendo assim, não há como nós lermos todos os versos aqui, porque demandaria muito tempo. E você tem uma Bíblia na sua casa, para esse vídeo, leia com atenção e você vai ver que maravilha é esse salmo, ok? Então vamos lá, se você está com sua Bíblia aí, Salmo 105. Nós vamos falar das divisões dele e vamos pontuar algumas coisas a partir daí, ok? Então, os 7 primeiros versos é uma grande introdução. E é muito legal esses 7 primeiros versos. Porque ele começa com um hino de louvor. E eu achei isso muito interessante. E se você ler com cuidado, há 10 convites. Ele convida nos 10 vezes para dar graça, para proclamar o nome do Senhor, para anunciar entre as nações, para cantar louvores, a exultar, buscar, lembrar, e aí ele vai dizendo, são 10 convites ao louvor. Então ele começa assim com um salmo extremamente de louvor, agradecendo a Deus, e depois ele vai entrar no porquê, e aí é o corpo do texto, que é os versos de 8 a 45. Só que esses versos de 8 a 45, ainda assim, ele tem subdivisões, né? Porque, por exemplo, a melhor forma de a gente traduzir esse texto, ou da gente dividir esse texto, eu coloquei por eras, certo? Então eu achei isso bem interessante de que a gente imaginasse em que de 8 a 15 ele vai falar dos patriarcas. Então vamos chamar aqui a era dos patriarcas. Obviamente eu estou parafraseando o Justo Gonçalves quando ele vai falar da história da igreja, né? Então ele vai falar sobre a era dos apóstolos, a era dos mártires. Então eu estou pegando essa ideia da era aqui para nos ajudar a entender melhor esse salmo. Então, de 8 a 15 ele vai falar da era dos patriarcas. Então, quando você lê o texto, você vai perceber que ele vai falar de Abraão, Isaac e Jacó, os grandes patriarcas, e vai estar enfatizando uma coisa importantíssima, não só para a história que ele está contando, como também para o Novo Testamento, que é o quê? A aliança. Então a história que ele vai contar se dá porque Deus chama Abraão e a partir de Abraão faz uma promessa de um povo e faz aliança, faz um compromisso. E Deus sempre será fiel a essa aliança que ele estabeleceu para o seu povo, ok? Então isso é importantíssimo para a gente entender todo o Antigo Testamento, entender o Novo Testamento, entender que nós estamos numa nova aliança. E aí a gente tem muitos textos para isso. Mas então, o primeiro subtítulo aí de 8 a 45 é de 8 a 15, a Era dos Patriarcas. De 16 a 22, nós poderíamos dizer que é a Era do José, né? Porque daí a gente já entra em Gênesis capítulo 37, onde conta a história de José.
E aí ele vai mostrar as partes difíceis, né, que José enfrentou, que ele ficou preso. Ele dá uns detalhes que a Gênesis não dá. Eu achei muito interessante isso, que ele dá uns detalhes assim para a gente ter uma noção maior do que o José passou enquanto escravo. E ele faz isso para pontuar que esse povo do Senhor, que tem uma aliança com Deus, não quer dizer que tudo vai bem, né? Nós cantamos essa música. Não olhe circunstâncias, olhe o seu amor, não me guio por vistas, alegre vou. Né? Então, as circunstâncias não é o que rege aquele que entendeu que tem uma aliança com Deus e que Deus tem uma aliança conosco. Nós somos um povo de Deus e Deus tem uma aliança com o seu povo. E Deus não quebrará essa aliança. E isso não quer dizer que as coisas vão sempre dar certo. Não. José é alguém que está fazendo aparentemente tudo certo e as coisas aparentemente estão dando todas erradas, mas tudo está debaixo do propósito de Deus. E depois nós vamos dos versos 23 ao 36, a era da escravidão no Egito, ok? Então, o povo, que é o povo de Deus, agora está escravo no Egito. E se você leu aí, ele não deu todas as pragas, na verdade aqui ele deu 7 pragas. Isso é muito interessante, porque o número 7 tem a ideia de completude, né? Tanto que Deus criou o mundo em 7 dias, né? Na verdade 6 e o 7º ele descansou, mas o 7 entra como criação. Então essa é a ideia de completude. Então ele não precisou enumerar as 10 pragas, mas ele deu essa ideia, olha, são 7 para dizer que foi a praga completa, né? Ou a intervenção divina para libertar o seu povo. Foi completo. E aí ele libertou, e nós vamos para os versos de 37 a 43, onde a era do êxodo e deserto, né? Porque há um êxodo do povo do Egito, ou seja, uma saída do povo do Egito, êxodo significa saída, e ele vai peregrinar pelo deserto. É isso que o texto aqui conta para a gente. Só que ele conta uma visão otimista, e isso eu achei interessante, porque às vezes, quando nós estamos relembrando a nossa história, relembrando uma história, nós focamos muito no ponto negativo das coisas. Às vezes isso tem uma tarefa de ressaltar o que é bom, e isso é louvável, mas tem momentos que a gente precisa lembrar do que é bom. Então não tem muito isso de... a gente tem que tomar cuidado com algumas narrativas de dizer assim, quando você é maduro, você conta a história inteira. Às vezes a história inteira nem interessa naquele momento. Imagina só se ele fosse fazer a história completa dentro de um salmo, isso não importa. Aqui o que ele está dizendo é o quê? Primeiro, um hino de louvor, ele começou agradecendo a Deus. Há uma coisa que eu não disse, mas nesse hino de louvor há 7 ações de Deus, as 7 ações do Senhor, que ele coloca aí, né? Ele fala de feito, maravilhas, força, maravilhas de novo, milagres, juízo e governo, ou justiça na NVT. Então, para mostrar que o Senhor age de forma completa, plena. E ele está falando de um salmo de louvor, e ele vai contar a história, e nessa história então ele vai enfatizar as coisas boas, uma visão otimista da história de um povo que saiu da escravidão do Egito e passou pelo deserto. E, finalmente, os versos 44 a 45, que é a era de Canaã, aonde eles, então, chegam na terra e a promessa se cumpre. Deus disse a Abraão, saia da sua terra, da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Pois bem, Abraão já tinha chegado, obviamente, você sabe disso, mas agora é um povo mesmo, né? Um povo formado, bastante gente. Não é só uma família, né? Agora é um povo que está em Canaã. Agora eles habitam em Canaã. E Canaã é a terra prometida, onde eles vão se estabelecer. E ali Deus vai manter aliança com esse povo. E, enfim, isso aí vai percorrer todo o Antigo Testamento e vai nos dar uma noção melhor do que é essa nova aliança no Novo Testamento. Ufa, chegamos, promessa cumprida. E por que ele quer contar tudo isso? Qual é o porquê? O para quê? No verso 45, no último verso, ele diz o seguinte: tudo isso, certo? Toda essa história que ele contou,
tudo isso aconteceu para que guardassem seus decretos e obedecessem às suas leis. Louvado seja o Senhor. Então a gente precisa lembrar que fazer parte do povo de Israel há pelo menos 3 marcadores étnicos, que assim os teólogos gostam de chamar. 3 marcadores étnicos. Então você tem a circuncisão, né? Então você nasceu no povo, obviamente você já é um israelita, mas o que você faz para mostrar que você é um israelita? Circuncisão. Circuncisão é uma coisa, é um marcador muito forte de que você faz parte do povo de Deus. O segundo marcador, a guarda do sábado. Então você é circuncidado e você guarda o sábado. Mais um marcador de que você é um judeu, alguém do povo de Deus. E o terceiro marcador são as refeições kosher ou as leis sobre a refeição, ok? Então, esses 3 marcadores são fundamentais para que alguém possa dizer: eu sou um judeu, eu faço parte do povo escolhido. Então, quando ele está terminando aqui, ele está terminando, olha, tudo aconteceu e Deus tem uma aliança e eu vou contar essa história para que vocês olhem a história e temam ao Senhor e entendam que fazer parte do povo de Deus é ser circuncidado, é guardar o sábado e fazer a alimentação correta. Obviamente que em Jesus isso transborda. Então nós deveríamos pensar quais são agora os nossos marcadores, o que nos faz com que todos olhem e falem assim: você é de fato alguém do povo escolhido. Não é mais circuncisão. Na verdade, depois nós vamos aprender com os profetas que é a circuncisão feita no coração. Então não é a circuncisão física, né, masculina, mas agora é a circuncisão feita no coração de todo homem, de toda mulher, de toda criança e de todo velho. De todos. Agora é uma circuncisão feita no coração e todos podem fazer essa circuncisão. Agora eu entendo que eu não preciso mais guardar o sábado, porque para mim todos os dias são sagrados, então eu preciso guardar todos os dias. Todos os dias eu tenho que viver como um dia sagrado, como um dia de refrigério do Senhor, como um dia de admiração por tudo que o Senhor fez. Então eu tenho um novo jeito, a maneira de pensar isso a partir do Novo Testamento. E a alimentação. Agora eu não preciso mais ficar preocupado se eu estou comendo carne sacrificada, impura ou não, porque agora a minha alimentação na verdade sempre foi, né? O israelita também tinha essa noção, é a palavra do Senhor. Nós vivemos através do que Deus nos ordenou. E Deus fala que somos filhos, então eu não preciso mais ficar preocupado com o que eu como, porque não é o que entra que me deixa mal, mas é o que sai. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, se eu me alimento da palavra, o que sai tem que ser palavra. Então, há novos marcadores. E no meio de tudo isso, e aí eu acredito que é o maior marcador de um cristão, que agora eu não preciso mais dizer que eu sou um judeu, no sentido que eu sou israelita, que eu tenho uma terra, porque agora o mundo todo é nosso, porque o Senhor chegou e abençoou todas as nações, então aonde eu pisar é do Senhor, porque não tem mais, o povo de Deus não tem mais uma etnia, não tem mais uma terra, na verdade toda a terra está submissa à vontade graciosa de Deus. E o que faz com que tudo isso faça sentido é o amor. Então Jesus vai dizer que quando nós, servos de Jesus, nos amarmos, tiver um amor poderoso, todos saberão que nós somos discípulos de Jesus. Então o ponto agora, o nosso maior marcador não é a circuncisão na carne, não é a guarda do sábado e não é a alimentação. Agora a circuncisão no coração. Agora todo dia é sagrado. E eu vivo
e a minha limitação não importa. Porque o que importa agora, o que rege a minha vida, é o amor que foi derramado de Jesus em mim e em mim as pessoas. É assim que a gente vive e é a partir disso que nós somos ou não cristãos, ou não filhos de Deus. Somos ou não povo escolhido de Deus, nação santa, sacerdócio real. Então, não são mais os marcadores étnicos, agora o que informa se eu sou povo ou não de Deus é o amor que Deus derramou sobre mim. E esse amor transborda uns para os outros. Ok, foi bastante coisa, bem legal esse texto e a gente conversou bem por cima, mas é para você ter uma ideia de quão maravilhosos são os salmos e quanta coisa boa nós podemos extrair lendo os salmos com muito cuidado, com muita atenção, muita dedicação. Bom, 3 perguntas para a gente encerrar essa série de mensagens no livro de Salmos. 14 salmos à disposição para você aí. Não são tão profundas as exposições pelo tempo, mas eu acho que deu para a gente dar uma boa mergulhada nos salmos. Primeira pergunta: nos momentos difíceis, você consegue louvar a Deus? Lembra que esse salmo, ele inicia com um hino de louvor. Possivelmente, esse salmo está sendo escrito num período exílico, onde o povo não está na terra. Então, possivelmente, é um salmo para relembrar, trazer à memória a esperança que o Deus da aliança, ele vai cumprir e vai trazer o povo de volta. Então, nesses momentos difíceis, você consegue louvar a Deus? Esse salmista conseguiu. E você? 2. Em qual período da vida você se encontra? Se você imaginasse que um período de vida agora fosse a era dos patriarcas, onde Deus está dando alianças ou está dando promessas a você, ou você está num momento eu já ouvi a promessa de Deus, mas estou passando por momentos difíceis. Ou eu ouvi a promessa de Deus, eu passei dos momentos difíceis, eu estou num momento muito difícil, extremamente complicado, eu acho que eu estou sendo escravo, né? Essa era aí da escravidão. Ou você acha que está no momento já de saída, do êxodo, passando pelo deserto, ou seja, saí daquele momento, mas ainda não cheguei lá, não estou lá. Ou você entende que Deus já acabou de cumprir uma promessa na sua vida, e as coisas estão caminhando e você sente que chegou na terra. Obviamente a gente sabe que nem tudo vai estar completo aqui, mas tem momentos que a gente sente essa completude, de que aquilo que Deus nos prometeu, Ele cumpre, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é: hoje eu agradeço por coisas que eu orei ontem. Então esses momentos também são fundamentais em nossas vidas. Qual é o período da vida que você se encontra? E 3, qual parte do Salmo você mais gostou? E aí eu estou falando só do Salmo 105, tá bom? Vê aí uma parte que você achou legal. Às vezes tem a ver com esse período que você está, né, a pergunta 2, e às vezes não. Às vezes você está num período, mas o que te chamou a atenção no Salmo foi a introdução, foi o hino de louvor, as 7 ações do Senhor, ou foi alguma era aí, enfim. Qual que você mais gostou? Explique pra gente por quê. Deus abençoe e boas reflexões.